Boa noite, boa noite. Estamos começando daqui a pouquinho a nossa live. Vamos chegando. Adicionar. Adicionando Ana. Olá, boa noite! Boa noite, Ana. Boa noite. Vamos aos primeiros testes aqui. Ouvindo bem, Ana? Tá dando para ouvir bem. Quando você põe assim pertinho, fica maravilhoso. Então vamos fazer hoje esse teste aqui. Eu me enrolo um pouco nesses fios aqui, mas tudo bem. A gente vai aprendendo. Falta ainda uns 4 minutinhos, né, Ana? Isso mesmo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ana, o Beto falou aqui para aumentar o volume. Peraí, deixa eu ver se é isso. Eu não sei, na verdade eu não consigo ver. Peraí. O meu aqui tá no máximo. Acho que não. Tem um botão aqui. Deixa eu ver se eu aumento o volume aqui. Peraí. Melhorou? Oi? Melhorou? Tá dando para ouvir. Não tá muito alto, mas dá para ouvir. Tá melhor do que... Aqui. Tá ouvindo bem, Ana? Tá dando para ouvir. Eu não sei se eu achei aqui. Agora, igual? Tá dando. Tá dando para ouvir. Boa noite, Camila. Oi, Camila, boa noite! Que bom ter você com a gente, viu? A Camila é uma ótima contadora de histórias, Edmara. Uma ótima educadora e contadora de histórias. E canta muito bem. Bom ter você com a gente, Camila. Deixa eu até tirar aqui Espera só um pouquinho, deixa eu tirar aqui. Eu vou ver pelo computador, tá? As mensagens. Aí, Ana, se você não estiver vendo as mensagens aí, você vai me falando, tá? Tá E o que bom. tiver aqui, eu vou te Vivi! passando. Eu tô vendo por enquanto. Vivi, seja muito bem-vinda. Vivi também tem uma experiência super grande com o nosso tema de hoje, né, Vivi? Dificuldades de aprendizagem. Vivi é psicopedagoga, vai poder contribuir bastante com a gente. Bem-vinda, Vivi! Boa noite. Quem está chegando pode até fazer um teste aí se o som tá legal, se a imagem tá legal, se tá dando para Isso, nos gente, ver. vai colocando aí no chat, porque a gente só consegue saber que vocês estão aqui conosco se vocês colocarem algum comentáriozinho no chat. Boa noite! E todo dia Hoje é eu dia de estou aqui, participar, ó, né, de Ana? verde. Sim! Todo mundo aqui Hoje eu e a participando, hein, Edmara... pessoal? Isso aí, ó. Eu e a Edmara, a gente escolheu as cores, né? Para que hoje a gente possa ter bastante esperança, bastante paz, né, Edmara? É isso aí, bastante tudo azul aqui comigo. Ó, aqui tudo verde, tudo esperança. Hoje nós vamos falar sobre dificuldades de aprendizagem e pintura diamante. Juliana, Edmara, ontem eu conheci a Juliana pessoalmente. Juliana, uma educadora física maravilhosa. Quando a gente fala de dificuldades de aprendizagem, então hoje a gente vai falar de inclusão, né? O desenvolvimento motor é extremamente importante. Bem-vinda, Ju. Obrigada por estar aqui com a gente. Juliana, Viviane, dando nosso boa noite aqui. Edmir também tá ali. Tô Boa vendo. noite, Edmir! Sejam Que todos bom, Ju! bem-vindos. Que deu tempo! Que bom!
Esse horário, a gente entende que é o melhor horário mesmo, né, Edmara? Que não está tão tarde a ponto das pessoas terem sono e dormirem no meio da live e todo mundo já conseguiu chegar em casa, né? Então, ou aquela live que o pessoal quer assistir até o final para ver até que ponto que vai o negócio, né? É verdade. A Camila Os... disse, a Camila acabou de falar, Edmara, que quer saber mais sobre pintura diamante. Legal, Oba! Camila! A gente vai falar hoje bastante sobre pintura diamante, como que ela contribui para a aprendizagem, né? Sim, sim, eu trouxe algumas coisas legais aqui para a gente fundamentar, Ana, Uhum. que tem a ver com a psicopedagogia também. Então, aí quem é da área da psicopedagogia, quem é educador, professor, cuidador, papai, mamãe, para entender um pouquinho aí como que a arte, né, ajuda ao desenvolvimento aí do ser humano. E acompanhe a gente, pessoal, olha, acompanhe-nos pelo Facebook, aqui onde nós estamos, no Instagram, Atena Educacional. Também a gente está no YouTube. Então, essas lives a gente consegue deixar gravada depois no Instagram e no YouTube. Então, vai lá, dá um clique, né, Ana? Dá um cliquezinho. A gente ainda é Sim, bebezinho, né? Nós estamos isso. nascendo ainda no YouTube, nascendo no Instagram. Então, é muito Sim. importante que vocês aí compartilhem. Se gostaram, compartilhem com os amigos. Se não gostaram, com os inimigos. Mas não deixem de falar da gente. Isso mesmo, eu e a Edmara, com a Atena Educacional, né? A Atena Educacional é um projeto bem novinho, bem bebê, e que a gente tem como objetivo isso mesmo, disseminar conhecimento, construir espaços de troca, né? Com pessoas que gostam das temáticas relacionadas à educação, desenvolvimento humano, arte, e a gente pede mesmo a ajuda de vocês para ir compartilhando, né? Vamos compartilhando as lives, os conteúdos, os posts, para a gente poder fazer esse conhecimento, esse conteúdo chegar bem longe, né? No É, número maior de pessoas possíveis. isso, porque a gente tem preparado tudo com muito carinho para vocês, que a gente sabe que nem todo mundo pode assistir ao vivo aqui na live, mas depois, né, consegue ver com calma. E hoje, Ana, puxa vida, até fiquei triste, que teve uma pessoa que falou, pô, não era às 8 horas? Aí eu falei, sim, às 8 horas, do horário do Brasil. Era o pessoal de Portugal. Olha Então, eles estavam só. esperando às 8 horas, mas eles não viram que era aqui do Brasil. Então, eu, né, eu informei para eles, né, depois quiserem assistir gravado. Mas foi uma pena, né, que a gente podia estar com ao vivo aqui o pessoal de Portugal também. Aí um dia a Agora gente lá em faz um Portugal horário já é. alternativo. Agora lá em Portugal já é bem tarde, né, Edmara? Já, já. Eu não sei quanto é que tá de horário difuso agora, mas no mínimo deve ser umas talvez meia-noite, acredito. Deve estar por aí. É. Deve estar mais ou menos esse horário. Boa noite, Dimir. Boa noite. Então, Ana, 8h03. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Pessoal, chama os amigos, compartilhem aí, olha, compartilhem com. Vamos compartilhar aqui com as outras páginas, com os grupos. Vou compartilhar Edmara, aqui. enquanto o pessoal vai chegando, você sabia que hoje é dia da inclusão? É mesmo, olha que É, bacana. hoje é um dia que é comemorado desde 2004. E qual é o objetivo desse dia? Poder discutir sobre a importância do psicólogo no ambiente escolar, né? Porque quando a gente fala da questão da inclusão, das dificuldades de aprendizagem, nós estamos falando de um trabalho multidisciplinar, né? Um trabalho que envolve diversos olhares, né? Então, hoje é esse dia. É um dia que, desde 2004, se comemora para relembrar a importância dessa multidisciplinaridade, né? De uma variedade de profissionais, especialistas de áreas diferentes, que podem mesmo contribuir para a avaliação dessa criança, que apresenta algum tipo de necessidade especial, e também na perspectiva da intervenção, né?
Então, hoje é um dia bem importante que coincidiu aí com a nossa live, que a gente também vai falar de inclusão hoje. E a gente tem, né, Ana, um vídeo já também lá na Atena, que a Ana Carla fez, sobre esse tema. Então, depois vocês têm ali um material já, que já está disponibilizado, a Ana já tinha feito esse vídeo, tá lá também no Instagram e também no YouTube. Isso então, mesmo. É legal a gente poder, né, tá revendo ali esse material. Ana, 8h05, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, gente. Vocês sabem que eu e a Edmar é super interessante, porque a gente estuda juntas, a gente conversa muito sobre as temáticas da educação, as temáticas, né, de arte. Porém, vou contar um segredo para vocês. A gente não tem uma pauta fechada para as nossas lives, né, Edmar? A gente decide o tema, né? Como a gente estuda já há algum tempo essas temáticas, a gente decide o tema e a gente vai para a live para fazer essa discussão aí junto com vocês. Então é bem aberto, é bem espontâneo, isso é bem gostoso porque dá liberdade também para a gente. E a gente inicia essa nossa conversa convidando vocês, porque a gente tem bastante gente aí da área, né? Então, Viviane, Camila, Juliana, são pessoas que todas elas, né, contribuem para esse olhar interdisciplinar que a gente precisa ter quando a gente fala, né, de inclusão, quando a gente fala de dificuldades de aprendizagem. E assim, a gente está dividindo a nossa live em dois momentos. Um primeiro momento que a gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão da dificuldade de aprendizagem, de possibilidades para apoiar essa criança, esse adolescente, né? Essa pessoa que apresenta algum tipo de dificuldade no seu desenvolvimento, né? Que a gente possa contribuir para potencializar a aprendizagem dessas pessoas. E depois a gente vai olhar para uma técnica bem prática, bem bonita, e que contribui muito, né, para esse desenvolvimento, que é a pintura diamante, né? Eu começo, Edmara? Posso começar, então? Pode. Vamos se apresentar, né, Ana? Que sempre tem gente nova chegando, isso é bem legal. Isso. Então, eu sou a Ana Carla, eu sou pedagoga, psicopedagoga, tenho também especialização em neurociência. E eu tenho uma paixão muito grande pelos processos de desenvolvimento humano e o que pode contribuir para que as pessoas se desenvolvam melhor e tenham também uma melhor aprendizagem, né? E essa minha paixão nasceu lá desde 99, gente. 99. Que foi o ano que eu entrei na faculdade e eu já recebi um presente maravilhoso no meu primeiro ano de faculdade. Eu era bem novinha, viu, gente? Eu fui convidada para trabalhar com educação de jovens e adultos no Centro de Integração Empresa-Escola. Eu tinha 18 anos e eu tinha alunos, estudantes. Os meus alunos eram senhores de 40 anos até 60, 70 anos, né? Então, eu tinha adultos e idosos na minha sala. E foi uma riqueza para mim, porque eu me senti desafiada a poder tentar aprender mais como que as pessoas, conhecer mais como que as pessoas aprendem, se desenvolvem e buscar ferramentas que pudessem contribuir para esse desenvolvimento. E aí depois também fui trabalhar com primeira infância, né? Com educação infantil, já trabalhei com bebês, já trabalhei também com essa fase de alfabetização que eu gosto demais, com adolescentes também de ensino médio, então já passei por todas as fases, né? E isso é bem bacana, né? Porque além da parte teórica, né? Eu acho que a gente poder também ver como que isso acontece na prática, isso contribui muito, né? Para a nossa aprendizagem, para o nosso desenvolvimento. Então, a gente vai falar hoje sobre dificuldades de aprendizagem e eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a questão da diferença entre transtornos de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem. A gente costuma generalizar, né? Então, a gente pega e fala, tal criança tem dificuldades de aprendizagem, né? Muitas vezes a gente pega e fala, tal pessoa tem transtornos de aprendizagem. Então, acho que é bem legal a gente diferenciar, a gente conceituar um pouquinho isso, tá? Então, quando a gente fala de transtornos de aprendizagem, a gente está dizendo sobre algo que envolve fatores
hereditários ou congênitos, tá? Então, quando eu falo que para que eu possa, né, verificar que uma criança, um adolescente, né, que eu possa dizer que ele tem um transtorno de aprendizagem, eu preciso entender que isso envolve fatores hereditários ou fatores congênitos. Então, a questão da hereditariedade, né? Então, quando a gente faz uma anamnese e a gente conhece a história de vida da família de uma criança que está apresentando uma determinada dificuldade de aprendizagem, é muito comum a gente acabar ouvindo dos pais, né, que o pai, a mãe, um tio, alguém da família pode ter tido uma dificuldade, um transtorno, né, parecido com o da criança. E que muitas vezes a família não sabe nomear, né? A família não vai chegar e vai falar assim, eu tive dislexia, né? Porque antigamente esses diagnósticos eram diagnósticos muito difíceis de chegar, né? Na nossa época, as pessoas que apresentavam algum tipo de dificuldade na escola, né? Eram vistas como crianças que não gostavam de estudar ou que eram preguiçosas. Era muito difícil, né, que fosse feita uma avaliação para que esse transtorno pudesse ser identificado, né? E nem se tinha também tanta informação, a ciência também, né, não era tão desenvolvida, evoluída como é hoje, enfim. Mas a gente começa a estudar a história e levantar essas informações com a família, e às vezes a gente fala, nossa, o pai pega e fala, eu também tinha bastante dificuldade, né, na escola, eu me alfabetizei mais tarde, né? Então, enquanto as crianças da minha turma se alfabetizaram com 6, 7 anos, eu fui me alfabetizar com 9. Então, as questões de transtornos de aprendizagem, elas têm um fator hereditário ou congênito. Por que congênito? Porque muitas vezes esse transtorno ele também pode ser gerado na questão de um problema no parto, uma questão também de uma criança que nasce, né, prematura. Tudo isso pode gerar também dificuldades de aprendizagem, né? Até mesmo acidentes. Acidentes também podem gerar, né, fatores que desencadeiam algum transtorno de aprendizagem. Então, isso é bem legal a gente lembrar que quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de algo que envolve ou hereditariedade ou um fator congênito, né? Algo que possa ter desencadeado isso. E aí, é bem legal a gente também diferenciar transtornos de forma geral de transtornos de aprendizagem. Então, quando eu falo de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? Eu acho que é o que a gente mais ouve. Quando a gente ouve essa palavra transtorno, todo mundo já pensa, né? Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não é um transtorno de aprendizagem. Ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que pode gerar uma dificuldade de aprendizagem. Por que é importante também a gente conversar sobre isso? Porque uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, normalmente ela não vai ter dificuldade somente na escola. Ela também pode ter dificuldades em outras áreas da vida dela, né? Dificuldade com organização, pode ter dificuldades até de relacionamento, né? Porque as crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade são crianças que têm dificuldade no controle de impulso, né? De funções executivas, né? Então, o controle inibitório é algo que as crianças que têm TDAH, elas também têm essa dificuldade, né? E quais são os transtornos de aprendizagem específicos da aprendizagem? É a dislexia, a descalculia, a disgrafia, esses transtornos que eles são específicos relacionados à questão da leitura, da escrita, do cálculo matemático e que a partir disso pode trazer prejuízos na escolaridade da criança de forma geral, né? É legal também, Edmara, a gente diferenciar, porque é muito comum as pessoas associarem transtornos de aprendizagem à deficiência intelectual. E são coisas totalmente diferentes. E é muito importante a gente dizer que para a gente identificar, chegar numa conclusão, né? Chegarmos num diagnóstico de transtorno de aprendizagem, a criança ela precisa ter a questão da inteligência, né, em padrões normais. Ela não pode ter nenhum tipo de dificuldades
relacionadas à questão do desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque é específico na aprendizagem. Todas as outras áreas da vida dela são áreas, né, que essa criança vai aprender e se desenvolver de forma normal. O TDAH também. O TDAH, ele não tem deficiência intelectual. Muito pelo contrário. A gente sabe que as pessoas que têm TDAH são pessoas que têm dificuldades na atenção, são pessoas que têm dificuldades com controle de impulso, né? É algo específico, mas elas têm uma inteligência normal ou até acima do normal, quando a gente fala de QI, né? De coeficiente de inteligência. Então, é importante a gente diferenciar isso, né? E saber que a deficiência intelectual, ela gera dificuldades de aprendizagem. Com toda certeza. Uma pessoa com deficiência intelectual, ela vai ter mais dificuldades para aprender. Mas é muito importante também que a gente traga, né, essa boa notícia de que todos são capazes de aprender. Todos, né? Toda criança, todo adolescente, todo adulto, todo idoso é capaz de aprender. Por quê? Porque nós temos, né, um mecanismo, né, que a neurociência traz para a gente informações ricas sobre isso, que é a neuroplasticidade, que à medida que nós vamos estimulando a construção de sinapses mais fortes em qualquer área, pode ser de qualquer área, nós vamos evoluir em relação a isso. Lógico que cada pessoa tem o seu ritmo. Algumas crianças em determinadas áreas, né, podem ir um pouco mais devagar, né? É importante a gente falar também dos estilos de aprendizagem, porque cada pessoa também aprende de uma determinada forma, né? Mas todos são capazes de aprender. Por isso que é muito importante que se seu filho, seu aluno, você, alguém que você conhece, tem apresentado dificuldades de aprendizagem, é importante ter um olhar para isso. Por quê? Tendo esse olhar, com toda certeza existem possibilidades, ferramentas, né, para que essa pessoa possa se desenvolver e evoluir em relação ao seu nível de aprendizagem, ao seu desenvolvimento em qualquer área que seja na área motora, seja na área cognitiva, seja até, a gente sabe também, né, que toda a parte mesmo de habilidades e competências socioemocionais também se desenvolvem, né? Não é algo que a gente nasce de um jeito e morre do mesmo jeito. Nós podemos melhorar em relação a isso, desenvolver habilidades, né, em relação a essa área. E aí, o que eu acho bem importante, assim, a gente pensar, assim, nesse momento inicial, né, para depois a gente também, a Edmara também vai trazer também a parte prática, que quando a gente percebe, né, que alguém, uma criança, um adolescente, alguém tem apresentado dificuldades de aprendizagem, é legal a gente identificar se isso é algo que é permanente, porque às vezes a criança está apresentando uma dificuldade de aprendizagem, você vai lá na escola, conversa com a professora, a escola muda a metodologia, a criança avança, acabou, né? Isso é uma dificuldade de aprendizagem provisória. Por quê? Porque talvez o método não estava sendo adequado, às vezes o método era até legal, mas atendia as outras crianças, mas sei lá, o seu filho, né, precisava de uma metodologia diferente, né? Então é legal a gente verificar isso. Caso a gente perceba, foi lá, conversou na escola, passou de 6 meses, essa criança ainda continua com essa dificuldade, é importante a gente procurar, né? Se for algo específico de aprendizagem, procurar um psicopedagogo, que ele vai fazer essa avaliação inicial e, se for necessário, ele vai encaminhar para outros especialistas também poderem, né, avaliar. Ou até mesmo, se você, né, não sabe para onde pedir ajuda, um pediatra. O pediatra, ele também tem que ter esse conhecimento para orientar a família em relação a essa questão, né? E a própria escola também. E aí, eu vou dar agora algumas dicas que eu penso que são muito importantes para quem está na escola, né? Então, se a gente pensa em fazer uma educação que atenda a todas as crianças, que seja inclusiva, né? Eu acho que algo que é muito importante é a gente saber avaliar essa criança, esse adolescente. A gente precisa conhecer cada estudante, cada criança, cada adolescente. A gente precisa entender sobre os processos de desenvolvimento que são esperados para cada faixa etária. Essa coisa de que cada um aprende no seu tempo, isso é verdade, mas também não é. A gente sabe que as pessoas apresentam ritmos diferentes para aprender. Porém, uma criança de 4 anos que ainda não consegue formular uma frase, ela está em atraso de linguagem.
Porque a criança de 2 anos e meio, né? Ela já formula frases simples, mas ela formula. Então é importante a gente conhecer esses aspectos do desenvolvimento para a gente perceber coisas que fogem, né? Do esperado, né? Para que a gente possa fazer os encaminhamentos que são necessários. Então, a avaliação é essencial. Outra coisa que é muito importante é a gente pensar também numa metodologia multissensorial, né? Então, o que a neurociência ela traz? Ela traz que quanto mais nós trouxermos metodologias que estimulem os diversos sentidos, a gente vai contribuir para que esse estudante aprenda melhor. Por 2 motivos. Primeiro, cada um de nós tem um estilo de aprendizagem diferente. Algumas pessoas são mais auditivas, algumas pessoas são mais visuais, outras são mais sinestésicas, né? Agora a gente tem se falado bastante do estilo de aprendizagem também, né? Digital, né? Então, quanto mais nós usarmos metodologias que abranjam todas essa multissensorialidade, a gente vai conseguir atingir a todos os estudantes, né? E isso também a gente sabe que a neurociência traz que quanto mais a gente trabalhar com a questão da multissensorialidade, a gente ativa a construção de sinapses mais fortes, porque a gente vai ativando áreas diferentes do cérebro, né? Então isso é bem importante. E uma outra coisa que também é essencial é que a gente consiga construir um clima de inclusão na escola, que a gente consiga, junto com os estudantes, junto com a equipe de professores, né, fazer um trabalho para que todos se percebam com potencialidades. Todos nós temos potencialidades, todos, né? E que a criança ela possa se sentir valorizada pela potencialidade dela. E que todos também possamos nos perceber como pessoas que temos dificuldades. Existem áreas que a gente tem mais dificuldade. Quando a gente consegue construir esse clima na escola, as coisas elas fluem com mais naturalidade. E a gente consegue construir um clima de cooperação entre a equipe de trabalho, entre os estudantes, né? Então, isso é bem importante, isso é bem essencial. E lembrando que toda criança com dificuldade de aprendizagem, ela tem direito a um plano de ensino individualizado. É um direito de toda criança que apresenta dificuldade de aprendizagem. Que exista, né, um plano específico que garanta a ela as condições necessárias para que ela possa se desenvolver. Muito bem, Ana. E o pessoal fica aqui, tá tão aqui ligado que ai, respira um pouquinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ana, tem duas coisas que eu até queria comentar, mas eu falei, depois eu comento, né? Uma que é a questão mesmo que a gente está num período muito atípico, né? Então, as crianças estão num momento muito diferente de aprendizagem, né? E até para se identificar hoje uma dificuldade de aprendizagem, está quase que cabendo aos pais de fazerem isso, né? Então, aí fica até um diagnóstico meio esquisito, porque é um momento que a criança pode estar apresentando dificuldade, mas não somente pelo conteúdo em si, ou até a forma que o professor está explicando, mas porque o contexto hoje é um contexto muito diferente, né? E então, se por um lado, acho que os pais podem até ficar um pouco tranquilo em relação a isso, no sentido que é uma dificuldade passageira, talvez, porque essa criança ela não está conseguindo se adaptar num sistema online que está acontecendo, né? E os fatores emocionais também, ali às vezes está um familiar doente, essa situação. E por outro lado, quando tiver uma oportunidade, se achar que essa dificuldade persiste mesmo, de ter, né, e procurar um profissional. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque a gente, às vezes, tem gente que não é daqui da área da educação, que você colocasse assim, para a gente, brevemente, o que é a função do psicopedagogo, quem é o psicopedagogo, quem é esse profissional que pode ajudar a escola, o pai, o professor, a diagnosticar e a encaminhar até para algum outro profissional, se for o caso, né? Aí depois a gente fala mais da pintura diamante, mas eu queria só que você explicasse um pouquinho para o pessoal a figura
do profissional da psicopedagogia? Tá. A psicopedagogia, ela é uma área que ela é focada, né, em contribuir para a questão de potencializar os processos de aprendizagem. Então, é importante essa pergunta que a Edmara traz, porque o psicopedagogo muitas vezes é confundido com o psicólogo. Então, as duas áreas, lógico que a psicopedagogia, né, é uma área que bebe da psicologia, porque para que a gente possa compreender como que essa criança, esse adolescente, esse adulto, esse idoso, qualquer pessoa em qualquer fase de vida, né, aprende, porque a psicopedagogia ela é focada nos processos de aprendizagem, a gente precisa conhecer sobre o desenvolvimento humano de maneira geral, né? Porque a gente sabe que diversos fatores influenciam nos processos de aprendizagem. Então, o psicopedagogo, qual é o papel dele? O psicopedagogo, o papel dele é avaliar, identificar, investigar quais são os entraves, o que está dificultando a aprendizagem daquela pessoa. Quais são os fatores, né, que estão influenciando para que essa pessoa apresente dificuldades para aprender, tá? E a partir desse levantamento, dessa avaliação inicial, que a gente chama de avaliação psicopedagógica ou diagnóstico psicopedagógico, o psicopedagogo, ele vai orientar todas as pessoas que estão envolvidas no processo de aprendizagem daquela criança, daquele adolescente e a própria pessoa, né? E o que ele pode fazer para que ele possa ter um potencial maior de aprendizagem, né? E quando necessário, o psicopedagogo, ele faz encaminhamentos. Então, o psicopedagogo, quando a criança chega, quando o adolescente chega, quando o aprendente, que é essa linguagem que a gente chama, né, na psicopedagogia, a gente não chama de paciente, a gente não chama de aluno, mas a gente chama de aprendente, que é alguém, né, que está chegando, né, para que o psicopedagogo possa apoiá-lo nesse processo de aprendizagem. Então, quando ele chega, a primeira coisa que acontece é levantamento da queixa, é identificar o porquê, né, que aquela criança, que aquele adolescente está chegando. E esse levantamento de queixa, normalmente, a gente faz com a escola, a gente faz com a família, né? Com a pessoa que procurou o profissional. E, a partir disso, ele faz uma avaliação. Uma avaliação que envolve os aspectos cognitivos, que é a estrutura, né, necessária para a aprendizagem, uma avaliação que envolve também as questões socioemocionais, né? Então, nós sabemos que os fatores socioemocionais, eles também interferem no processo de aprendizagem, o desenvolvimento motor também, né, desse aprendente, e também as questões pedagógicas, né, que é o que nós chamamos de provas pedagógicas. A gente também faz avaliações para ver quais são as habilidades que para a faixa etária, né, e para o ciclo que aquele estudante está matriculado, ele deveria já ter desenvolvido e não desenvolveu, né? E a partir disso, o psicopedagogo ele também faz o levantamento da história de vida desse aprendente, junto com a família, junto com as pessoas que são responsáveis, né? Para que a gente possa identificar aquilo que eu falei no início. Se existem fatores genéticos, né? Hereditários que podem, de alguma maneira, né, influenciar nessa dificuldade de aprendizagem ou nesse transtorno de aprendizagem, ou fatores congênitos, algo que pode ter também, né, na história de vida dele, influenciado nessa dificuldade de aprendizagem. E após esse período de avaliação, a família, ela tem o direito e ela deve receber um informe psicopedagógico, Edmar. Isso é importante falar, porque eu já atuei nas duas, né, nas duas frentes. Atuo como psicopedagoga, já atuei na escola e muitas vezes eu encaminhava os meus estudantes para que eles passassem por uma avaliação psicopedagógica, porque estavam apresentando dificuldades de aprendizagem e essa criança, esse adolescente ficava 2 anos com a psicopedagoga e a família nunca tinha recebido um informe daquilo que aquela psicopedagoga identificou a partir daquilo que ela avaliou naquele aprendente, né? Então, esse informe ele é muito importante e ele precisa... A família precisa ter uma devolutiva, né? Uma devolutiva em no máximo 9, 12 semanas, né?
é um período que é um pouco longo, mas que essa devolutiva ela é importante. E o mais importante, né? O psicopedagogo, ele não trabalha sozinho. Então, o psicopedagogo, ele vai fazer esse trabalho de investigar o que está interferindo na aprendizagem dessa criança, desse adolescente, desse aprendente, e ele vai fazer um trabalho com toda a rede que influencia nessa aprendizagem. Ele vai orientar a escola, ele vai orientar a família, ele vai fazer as intervenções com o aprendente e, se for necessário, ele vai encaminhar também para outros profissionais. Então, o psicopedagogo, o que é bacana, né? Se é uma questão específica de aprendizagem, procura o psicopedagogo, porque um bom psicopedagogo, ele vai fazer essa avaliação. E caso ele perceba, né, que é importante passar por uma avaliação de um psicólogo, ele vai encaminhar. Se ele perceber que é importante a avaliação de um neuro, ele vai encaminhar também. De uma fono, ele vai fazer esse encaminhamento. Então, o psicopedagogo, ele pode ser a porta de entrada. É isso aí, obrigada, Ana. Porque, né, temos pessoas que não são da área da educação e como é importante a gente acolher os pais, principalmente nesse período, né, que estão aí em casa com as crianças e às vezes a criança não consegue desenvolver uma tarefa, realizar alguma atividade, não só escolar, mas em casa mesmo. E às vezes o pai não sabe qual profissional procurar, né? Então fica aí um olhar para o profissional da psicopedagogia que somos, para poder ajudar, apoiar mesmo, né? E dar uma orientação mais correta, não só na pandemia, como depois, que possivelmente a gente vai encontrar aí ainda as dificuldades de aprendizagem no momento futuro ali, né? Isso Alguma mesmo. pergunta, pessoal? Ana Paula chegou, Miriam chegou. Temos aqui, quem mais está chegando aqui com a gente? Vão dando um oizinho, vão participando, vamos colocando as suas dúvidas. Bem-vinda, Miriam! Bem-vinda, Ana! Ana Paula, contadora de história, escritora, educadora. A Miriam também, né, Edmara, que é da arte, né? Da Da área área da de arte. neurociência, Muito holística. bom! Muito bom. E vamos continuar então, Ana? Vamos lá! Vamos lá. Bom, eu vou me apresentar agora um pouquinho também. Meu nome é Edmara Musso, a minha área é a arte, né? Trabalhei com música a minha vida inteira e no caminho da música eu fui cruzando com outras linguagens artísticas. Trabalhei junto com teatro, com dança, com artes visuais. E aí eu fui estudar um pouquinho me especializei depois em musicoterapia, passei também pela psicopedagogia, mas não é minha área de atuação a psicopedagogia, eu sou mais voltada para a área mesmo da arte, da música e das artes visuais, que é onde eu encontrei a pintura diamante de uns anos para cá. E a nossa proposta, né, Ana, nós sempre trazermos uma fundamentação, trazer aqui um embasamento daquilo que a gente está propondo, né? Isso não quer dizer que todo mundo tem que concordar com o que a gente está falando, né, Ana? Sim! Podem colocar aí os seus contrapontos, né, as suas questões, mas a gente tem estudado isso, vem estudando já no longo da nossa vida, descobrindo, né, novas técnicas, tendo aí a experiência de vida e profissional é bastante legal para a gente poder trazer para vocês, tá? E aí, nesse sentido, o que eu entendo, né? Que a arte, ela é aí uma grande ferramenta para a gente compreender e para nós darmos condições, quando uma pessoa apresenta uma dificuldade de aprendizagem, a gente poder trazer ferramentas, né? E eu acredito, Ana, assim, a pintura diamante, ela é muito nova. Eu vou falar um pouquinho da técnica, mas antes eu quero contextualizar um pouquinho também, né? Ela é uma técnica artística nova. Ela não tem aí nem... Desde que ela foi patenteada na China, até agora ela não tem 10 anos. Então, ela é recente. E essa técnica que nós utilizamos hoje, ela é mais recente ainda. Então, a gente está ainda com os termos estão sendo colocados ainda aqui no Brasil, as traduções.
Mas desde quando que eu comecei a praticar essa técnica de pintura diamante, eu venho tentando dar as nomenclaturas que eu entendo que são mais adequadas e contextualizar essa técnica dentro do campo artístico, né? Então, eu entendo a técnica da pintura diamante, que trata da colagem de milhares de pedrinhas, formando uma imagem coesa. Então, isso pode ser uma tela, por exemplo, né? Eu vou pegar aqui. Por exemplo, isso aqui é um projeto pronto, pintura diamante. Ó, vou chegar pertinho aqui, ó, para o pessoal ver. Pedrinhas bem pequenininhas, ó. Tá? Que, coladas numa matriz, formam uma imagem coesa. Tá? Então, essa aqui são pedrinhas quadradas. Esse aqui a gente chama de strass especiais, que são pedrinhas de tamanhos diferentes. Tá? O Ayrton Senna aqui, está aqui do lado. Vou tirar aqui, para ver aqui o Ayrton Senna. Também. Dá para ver. São tudo... Dá para ver? Dá. O relógio, que são strass especiais também. Então, eu vou chegar mais pertinho aqui, ó. Tá? Então, o que eu entendo? Que a técnica da pintura diamante é uma técnica artística, que consiste na colagem de pedrinhas numa tela ou em produtos com um autoadesivo ou com um outro tratamento de cola, que a gente chama de cola derramada. Quando a gente... Eu vou explicar um pouquinho, então, o que é essa técnica quando a gente compra, né? Quem quer fazer a pintura diamante, o que é a pintura diamante? Vem essa tela, vem uma bandejinha, um gel e uma caneta, tá? Aqui, ó. E a tela e os diamantes. Vou pegar um saquinho de um diamante aqui. Por exemplo, essas pedrinhas, ó. Tá vendo? As pedrinhas aqui. Essas aqui são as redondinhas. Tá? Então, é uma tela redonda. Então, quando você se propõe a fazer um projeto diamantado, você vai comprar esse kit, que vem esse material que eu falei aqui, a bandejinha, o gel. Você pega o gelzinho, põe na pontinha dessa caneta, ó, que é uma canetinha assim, aqui. Vai pôr as pedrinhas aqui dentro, vai pegar a pedrinha e vai colar na tela. Deu para entender como que funciona a dinâmica assim? Bem, né? Basicamente falando, é isso. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida aí do que é essa técnica da pintura diamante, que eu entendo como uma técnica artística. Por exemplo, tem gente que faz mandalas com os pontinhos, que a gente chama de pontilhada, é uma técnica pontilhada. Existe bordado em ponto cruz, que é uma outra técnica artística. Existe, em artes visuais, vamos falar, tem um monte, né, de outras formas artísticas. E eu entendo que essa é uma técnica nova, chamada de pintura diamante, onde nós temos diamantezinhos quadrados, redondos e alguns strass especiais. Que a atividade proposta é a mesma, você pegar uma pedrinha e colar em algum material para formar uma peça coesa. Muito bem. Vamos voltar lá agora, então, na nossa dificuldade de aprendizagem. O que a gente entende por arte? Né? Entendendo que a pintura diamante é uma técnica de arte, a gente compreende que a arte ela é uma atividade do ser humano, onde que ele vai se manifestar de uma forma estética e comunicativa. É uma forma de comunicação, partindo da sua percepção, da sua emoção e das suas ideias. Então, o que eu quero dizer? Que, vamos supor, se eu pegar um pincel e colocar na mão de sei lá, na boca de um cachorro e ele pintar, ele pode até fazer rabiscos e ter uma coisa ali.
mas ele não tem uma emoção, uma ideia e uma percepção do que está sendo construído. Ele não está partindo da emoção, das emoções e do seu expressão de sentimentos, né? Então, a arte, ela parte disso, que é uma manifestação do ser humano, de uma ordem estética e de comunicação. Falando assim dessa forma, a gente entende que a arte, ela não é, por exemplo, uma ação que é em prol da educação. Vamos supor assim, eu não vou usar a arte como uma ferramenta de apoio para... Eu uso a arte só como uma ferramenta de apoio, por exemplo, para uma aula de matemática. Então, eu vou fazer um desenho para entender matemática, eu vou fazer uma música para tomar um lanchinho, eu vou fazer um teatro para explicar alguma coisa de história. Não, a arte, ela é completa, ela é complexa, ela é, por si só, ela já é a arte. Só que ela pode ser usada como uma ferramenta para a educação, como ela pode ser uma ferramenta para a saúde, né? Então, a gente se apropria de ferramentas artísticas para alcançar outros objetivos também, como, por exemplo, compreender a dificuldade de aprendizagem de um indivíduo. Bom, como é que eu posso buscar na pintura diamante? O que a pintura diamante me proporciona que eu posso identificar alguma dificuldade de aprendizagem? Como que ela pode sugerir alguma ação positiva nisso? Então, aí a gente tem aí algumas... Eu fiz até uma colinha aqui para não me perder com vocês, né? Quando a gente faz a pintura diamante, ela é uma técnica nova. Então, quando você começa a fazer, é uma descoberta nova. E até o pessoal que faz a pintura diamante, que pratica essa técnica, tem muitos relatos assim, me diminuiu a ansiedade, eu comecei a ficar mais tranquilo, comecei a prestar atenção em mais coisas. Então, ela já é por si só, ela já é um contato com uma técnica diferente. É o contato com alguma coisa diferente. O que a gente vai falar de dificuldade de aprendizagem? Uma criança que tem uma dificuldade de escrita. Aí você vai ter que fazer um caminho todo ali para não usar a escrita para conseguir fazer ela resolver a escrita, né? Porque essa é a dificuldade dela. Então, a gente precisa ter outras ferramentas para que você consiga atingir essa dificuldade e dar alguma solução. Então, um exemplo muito, muito simples aqui da pintura diamante. Vamos ver se vocês conseguem aqui enxergar, ó. É que essa tela está bem... Essa aqui, olha, é uma tela que minha filha começou a fazer. Ela está no meio do caminho aqui, tá? Uma tela pequena. E aqui, por exemplo, a gente tem códigos. A gente tem letras, a gente tem números. Então, por que não utilizar uma codificação, uma legenda, para você conseguir começar a atingir, falar sobre uma coisa, por exemplo, de alfabetização, de escrita. Você usa uma outra ferramenta, uma nova descoberta, para que você consiga acessar e ali você consiga desenvolver um processo de aprendizagem, né? E a própria descoberta, né, Ana, ela é a essência da aprendizagem. Por que as pessoas aprendem? Porque elas têm curiosidade, porque elas querem saber algo diferente, porque elas querem descobrir algo diferente. Então, quando você desperta algo que permite ela descobrir algo novo, ela fazer algo novo, aquilo é que é a essência da aprendizagem. Porque eu não vou aprender aquilo que não me interessa. Se não me desperta curiosidade, não me desperta interesse, não me desperta a vontade de aprender. Então, um grande lance da dificuldade de aprendizagem é você dar esse clique, olha, vamos aprender algo novo, vamos fazer algo novo, né? A pintura diamante também tem uma coisa bem legal, que é uma segunda coisa que eu queria trazer da arte, né? Que é uma coisa prazerosa de fazer.
é prazeroso de encostar mesmo. As sensações, a sensação da cola, a sensação da tela, a textura, o movimento, a imagem. Então, a gente está misturando uma série de sensações, o prazer de sentir alguma coisa. Então, quando você traz a arte, né, para você sanar dificuldades de aprendizagem, você está oferecendo atividades prazerosas. E a pintura diamante, a gente entende que é uma atividade prazerosa para se executar. E Ana, eu vou falar para você, né, nesses estudos que eu tenho feito, também trabalhando com educação, eu vou falar para vocês, eu dou aula há muito tempo. Acho que tem gente aqui que nem tinha nascido ainda quando eu já estava dando aula. E eu vejo a pintura diamante como uma ferramenta muito legal para a psicopedagogia. Sim. Uma ferramenta nova, com uma ferramenta facilitadora ali, né? Então, eu estou trazendo aqui essa fala, né, desses estudos que a gente está fazendo, né? Uma outra característica da arte para você ajudar aí na questão da aprendizagem é a habilidade manual. Quando uma criança às vezes, traz a questão da dificuldade de aprendizagem, a gente está contextualizando muito ali o raciocínio, às vezes matemático, uma dificuldade de leitura ou de compreensão de texto e tal. Quando você traz a habilidade manual, diferente mesmo da escrita, né, para fazer um trabalho, você está trazendo um sentimento, você está mexendo com um sentimento de afeto. Isso a gente já falou em outras lives, né, Ana? O quanto que a autoestima, a pintura diamante foi a live da semana passada, a relação da autoestima com o produto enquanto a gente está fazendo, né, a pintura diamante. Aqui eu vou mostrar também, olha, um outro trabalho que minha outra filha está fazendo, ó. Utilizando as pedrinhas que sobram, tá? Aqui é uma livre criação, tá? Bom, as pedrinhas, ela está usando tudo quanto é pedrinha que tem, às vezes sobrando. É dos dois lados, ela está fazendo esse aqui ainda, olha. Então, aqui é a criação dela, o desenho, tá? Ela que está bolando aqui como é que vai ficar o colorido, tudo. Então, você trabalha com cores, você trabalha com a forma, com a textura, com pedras, se são redondas, quadradas, se são especiais. E esse processo da pintura diamante, a gente já conversou bastante em outras lives, e, né, eu quero trazer de novo isso, é um processo de concentração, de foco, de autoconhecimento. Enquanto está executando a pintura diamante, você está centrado numa ação, você consegue parar aquilo que está te dando a dificuldade e pensar um pouco sobre o que você está fazendo. E o que é muito legal da pintura diamante, que aí é um outro ponto, é o produto final que tem. Então, uma criança, imagina assim, tá? Um jovem, um adolescente, que não consegue desenvolver uma habilidade na área da educação ali, tá? A baixa estima, ele se sente isolado, ele se sente... envolve uma série ali de sentimentos que vai deixando ele para baixo. A partir do momento que você consegue propor para esse jovem uma atividade que ele vai desenvolver, que aquilo vai dar para ele um momento, um time dele, você não está sendo cobrado de fazer uma prova e passar naquela prova, você está fazendo uma atividade prazerosa e que te permite você parar e pensar um pouquinho se aquilo, como que você está fazendo, no seu tempo, na sua forma, e tem um produto bacana, que a gente já viu anteriormente, o quanto eleva a estima das pessoas que estão praticando a pintura diamante. Então, você está dando a ele uma autoestima, só essa elevação de
química mesmo da pessoa, de falar, poxa, eu sou capaz de fazer, eu consigo chegar até o final, isso a gente já está aí, ó, caminhando para assim, uma ação muito positiva dele sanar as suas dificuldades. Porque às vezes ele não consegue enxergar fora daquele problema. Então, quando você fala assim, olha, o seu problema é muito simples, vamos abrir novos caminhos para você conseguir resolver. Também a mesma coisa ali na questão educacional. E é uma linguagem não verbal também. E muitas vezes o que acontece, né? O explicar por que não consegue é muito verbal. Quando você propõe uma atividade artística e essa habilidade manual, essa coisa de concentração, de tempo, é uma linguagem não verbal. Então você consegue esse processo de comunicação através do belo, através da estética, através da leveza, né? Imagina um jovem, de repente, que gosta de carro, tudo, fazendo um Ayrton Senna. Ele não precisa falar mais nada, né? Só que ele já está ali mostrando o que ele é capaz de fazer, de quem ele gosta, colocando o ídolo dele ali, você já tem ali toda uma contextualização do que é, o que caminho você consegue fluir, que caminho que você consegue seguir para trazer esse jovem para sanar outras dificuldades, né? E ali, um outro ponto também que eu trouxe é a questão da socialização. Então, por exemplo, um psicopedagogo que precisa criar um vínculo com o seu aprendente, né, Ana? Você precisa trazer ferramentas para criar uma socialização, para criar um vínculo com ele. Porque, né, então você trazer a pintura diamante, por exemplo, é uma atividade fácil, porque ele não precisa ter habilidade de desenhista, ele não precisa saber desenhar, pintar, fazer uns negócios muito assim, de habilidades técnicas, né? É uma técnica fácil. Então você consegue, você que é pai também, você que é mãe, né? Você está vendo ali que seu filho está com uma dificuldade, quer trazer ele para um momento mais tranquilo, é uma técnica que você mesmo consegue compartilhar com ele, criar um vínculo, criar uma empatia por meio de uma técnica que não é complexa no sentido de habilidades técnicas. Vamos falar, vou tocar piano com meu filho. Não é assim tão fácil, né? Não é por aí. E a pintura diamante, ela permite esse vínculo, esse contato, né? Essa soma, assim, de uma forma bem legal. Fazer junto. Quantos caminhos que a gente... Na pintura diamante, né? Então, por exemplo, olha, minha filha começou, eu poderia fazer com ela aqui uma outra parte, né? Poderia estar... Eu falo assim, olha, você faz o rosa, eu faço o branquinho. Aqui, minha filha está fazendo aqui, olha, eu vou fazer esse lado e a gente faz junto esse outro aqui. Então, você consegue, é uma atividade artística que você consegue compartilhar com o outro. Então, isso é uma ferramenta muito legal para você fazer junto e ali você observar e identificar aonde que é o ponto que não está conseguindo destravar, né? Eu vou mostrar para vocês também, por exemplo, uma caixa organizadora que a gente usa, né? Como os diamantezinhos, ó, por exemplo, esse daqui. É uma caixa organizadora. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu não encostei nessa caixa. Minha filha quis fazer a pintura diamante, ela pediu a caixa, foi lá, organizou sozinha, organizou ali tudo, como ela queria fazer. Então, o que acontece? Eu consigo perceber se ela está conseguindo ter uma organização de ideias, se o jeito que ela colocou tem uma lógica, se ela está compreendendo as informações que é para fazer essa técnica. Então, é uma ferramenta muito legal que dá para se usar como para um psicopedagogo ali, como uma ferramenta até para poder fazer um diagnóstico e usar outras técnicas, né,
outros materiais que ele também utiliza. E para você em casa mesmo, para o pai, para o papai, para a mamãe, para o educador, poder, um cuidador, às vezes que está com a criança, observar como que isso está acontecendo, né? Então, deixa eu só ver aqui, Ana, tem algumas coisas aqui, algumas colocações, vamos ver. Edmara, deixa Oi. eu fazer uma fala que, conforme você foi falando, né, sobre a questão da pintura diamante, relacionando com a questão da psicopedagogia, né, que é uma ferramenta que pode ser utilizada nos processos de intervenção psicopedagógica ou até de avaliação, eu achei tão bacana, porque quando você traz a questão de que você utiliza um recurso diferente para você poder contribuir para o desenvolvimento daquelas habilidades que a criança precisa desenvolver, que são pré-requisitos para a aprendizagem, né? E você traz um recurso diferente, você traz um recurso lúdico, você traz um recurso da arte, né? A psicopedagogia, ela atua dessa forma. Então, o psicopedagogo, achei muito bacana você trazer isso, porque o psicopedagogo, se a criança está com dificuldade de aprendizagem, ele não vai usar o livro da escola, ele não vai usar o conteúdo escolar para poder apoiar a criança no desenvolvimento daquela área que ela apresenta dificuldade. Ele vai trazer mesmo outros recursos. E por que ele traz outros recursos? Recursos da arte, recursos lúdicos, né? Por dois motivos, né, que você trouxe, e acho importante a gente deixar isso bem forte mesmo, né? Primeiro, porque para que a criança ela possa aprender, aquilo tem que ser significativo para ela, né? E muitas vezes ela não aprende na escola porque o conteúdo ele é apresentado de uma maneira que não é significativa. E aí é lógico que a criança vai ter mais dificuldade de se esforçar para ter foco, de se esforçar para ter atenção, né? Aquilo que é significativo para nós já vai e de alguma maneira ativa o nosso hipocampo. O que é o hipocampo? É a parte do nosso cérebro responsável pela memória emocional, né? Então, já vai ativar a memória emocional. Isso vai fazer com que a aprendizagem seja muito mais forte. E também, uma segunda coisa que é super importante, quando a gente utiliza a pintura diamante, quando a gente utiliza recursos artísticos, quando a gente utiliza o lúdico, é a questão também de que a gente tira a criança daquele campo de tensão, né? Então, a criança que não está alfabetizada, com 9, 10 anos, é uma criança que já começou a desenvolver algum tipo de dificuldade emocional mesmo, de autoestima. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter aversão. Qualquer atividade que remeta a uma situação que ela vai ter que escrever ou que ela vai ter que ler, o que ela vai fazer? Ela vai se recusar a fazer. E isso vai distanciá-la cada vez mais daquela aprendizagem que ela precisa desenvolver. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com outras atividades que faça aquelas habilidades que são necessárias para a leitura e a escrita serem desenvolvidas, né? A gente vai trabalhando o desenvolvimento daqueles pré-requisitos de uma outra forma. Isso vai trazer para a criança uma potência, porque ela vai ter mais facilidade para desenvolver aquelas atividades que ela tem dificuldade, né? E aí o que acontece? Faz com que ela supere aquela dificuldade e ela transcende, né? Ela utiliza aquelas habilidades para aquela área que era a área que ela tinha dificuldade. E depois dessa intervenção ela passa a não ter mais. Então, eu gostei muito dessa sua fala por conta dessa questão, né? E a pintura diamante, quantas habilidades que contribuem para a aprendizagem ela não desenvolve, né? Então, você falou da questão motora, você falou da questão do planejamento, você falou uma coisa também que é super importante, né? Que as crianças com TDAH e que tem outras dificuldades de aprendizagem também apresentam, que é o controle inibitório, o controle de impulso. Então, ela vai ter que ter todo o cuidado de organizar o material, né? De ter toda aquela delicadeza de poder manipular as peças. Então, a pintura diamante ela é um recurso muito mesmo adequado.
tanto para os psicopedagogos levarem lá para o seu consultório, para as suas intervenções, quanto também para que a família possa utilizar, né, como um recurso que vai ajudar a criança a desenvolver várias habilidades, que vai ajudá-la em todas as áreas da sua vida, né? E a questão também que você trouxe da criança se sentir potente, né? Então, muitas crianças não evoluem nos processos de aprendizagem porque elas não conseguem ter aquela atenção sustentada e aquela persistência, aquela resiliência de tocar um processo do início até o final. Ela desiste no meio. E a pintura diamante, por ser motivadora e ser uma técnica que é fácil, que é acessível para as crianças, faz com que a criança conclua. E isso leva ela a uma sensação de potência muito grande, né? A autoestima vai lá para cima. Vou pegar um pouquinho de água. Deu uma secada aqui na garganta. A Juliana fez uma pergunta aqui, né? Deixa eu só ver aqui a pergunta da Juliana. Existe nível de dificuldade nessa arte de acordo com a faixa etária? Aí depois, ou níveis de iniciação? Isso se apresenta no esporte também, né? Se há alguma dificuldade na alfabetização, por esses momentos no esporte em que o educador sugere momentos de leitura ou escrita dentro do esporte, essa versão também se apresenta. É porque tocou na ferida, né, Juliana? De ter que ler alguma coisa e aí o jovem fica desesperado. E aí bloqueia uma coisa que não era nem para ele estar com a dificuldade. Da pintura diamante, é uma técnica que eu sugiro a partir de uns 6 anos de idade, a criança já consegue ter uma autonomia para estar desenvolvendo um projetinho, tá? Cada dia, a pintura diamante, como ela é uma coisa nova, ela é muito... Todo dia surgem coisas novas, tá? Então, quando eu comecei a fazer, aí logo na sequência apareceu bolsa, que não existia bolsa. Aí depois apareceu, sei lá, chaveiro. Então, cada dia vem surgindo coisas novas e até às vezes mais fáceis para as crianças fazerem. Então, o que eu sugiro? A partir de uns 6 anos de idade, que é quando a criança vai ter uma autonomia maior de conseguir organizar, de começar a fazer uma tela pequena, né? Eu sempre oriento que seja uma coisa inicialmente parcial, que são essas telas aqui que não tem milhares de diamantes, né? Milhares assim, tem na faixa de uns 2, 3 mil, mas é possível da criança fazer. Chaveiros, hoje em dia os chaveiros são bem legais. Esse daqui, ele é para quem já tem pedrinha sobrando em casa, porque a gente não compra as pedrinhas separadas, tá? Elas vêm dentro do kit e sobra bastante. Então aqui já é, por exemplo, uma opção de, quando você tem pedrinha sobrando, você ter chaveiros para você construir. Então, o que eu digo? Crianças muito pequenas, o perigo é que as pedrinhas são muito pequenininhas, né? As pedrinhas têm 2,5 milímetros as quadradinhas e 2,8 milímetros as redondinhas. Então, é muito pequeno e é tudo colorido, brilhante. A criança ali é fácil de comer, né? E, enfim, então, eu sugiro que a partir dos 6 anos a criança já consegue ter esse planejamento, claro, com o adulto ali do lado, tudo. Criança menor, porque a pintura diamante, quem começa a fazer é o pessoal, vou falar para vocês, é de todas as idades, né? Às vezes tem um adulto que começa a fazer que tem que e vai lá para o chaveiro porque não está com paciência ainda de fazer uma tela grande. Então, para qualquer idade, né, independente de ser criança ou adulto, eu sugiro que comece com uma tela de um tamanho pequeno, uma figura mais simples, faça chaveiro, que é bem legal, faça uma parcial, e aí depois vai partindo para telas mais elaboradas, maiores. Esse daqui tem uma faixa de 32 mil diamantes. Então, já é uma tela um pouquinho mais complexa para fazer. Então, a partir dos 6 anos é uma idade bacana,
junto com o adulto ali, para poder orientar como se organizar, como fazer, né? Já é bem legal. E crianças menores tem que estar muito junto da criança. O que você pode explorar? Por exemplo, criança, né? Meu filho, aluno, pega para mim o pacotinho 3, para ele entender o que é um 3. Vamos, pega para mim, pegue a cor branca, pegue a cor azul. Mas assim tem que ser muito junto, muito orientado, porque a criança menor é uma questão de risco mesmo dela pegar as pedrinhas, pôr na boca, e aí não é o objetivo, né? Mais alguma dúvida em relação à técnica? Juliana, quando você falou da questão do esporte, né? E o esporte, ele também é uma ferramenta. A gente falou da arte, mas o esporte também é uma ferramenta que auxilia muito nos processos de aprendizagem para outras áreas, né? Então, quando a gente pensa nas atividades esportivas, né, que você trabalha com a criança, atividades que ela tem que pensar rápido e tomar decisões rápido. Isso é super importante para a criança, ela vai transcender para as outras áreas, né? Toda a parte mesmo de desenvolvimento motor, a gente sabe que o desenvolvimento motor, ele é muito importante para os processos de aprendizagem. Então, uma criança que tem dificuldade de lateralidade, uma criança que tem dificuldade de consciência corporal, né? É uma criança que, com toda certeza, ela vai ter dificuldade na alfabetização, ela vai ter dificuldade em matemática, porque ela vai ter dificuldade de organizar, né? De se organizar. Então, a questão do esporte também é, né, uma ferramenta super importante, né? E que, como as áreas, elas se intercalam muito. Então, quando a gente traz uma proposta na área da arte, né, que desenvolve diversas habilidades, como a pintura diamante, isso vai ajudar a criança em todas as áreas, né? Quando a gente traz também uma atividade esportiva, que vai ajudar a criança a se organizar melhor, a planejar melhor, a tomar decisão, a desenvolver, né, toda essa parte motora, também vai refletir nos processos de aprendizagem. Então, acho que é bem legal também a vivência, né, do educador esportivo, como também um colaborador, né, nesses processos de inclusão. É isso aí, pessoal. Mas, olha, Ana, eu preciso fazer um agradecimento muito especial aqui na nossa live para a Luzia, do Jornal Viver em Bugaçu. Ela Sim. sempre compartilha o nosso material. A gente sabe, né, que é um jornal aqui da cidade de Bugaçu, da onde nós estamos. Então, obrigada, Lu, por estar sempre compartilhando com a gente. A gente sabe que o jornal é muito acessado, tudo, né? Então, é bacana. Muito obrigada. Porque eu sei que para ela, né, é uma publicação que a gente, toda semana, ela está lá compartilhando a nossa live, compartilhando o nosso post. Obrigada, viu, Isso Jornal mesmo. do Iguaçu, sempre acompanhando aqui o nosso trabalho. Obrigada, Luzia. E é tão importante, né, Edmar, a gente ter meios de comunicação, assim como o jornal, né, Viver em Bugaçu, que é regional, né, que é daqui do nosso município, que ajuda a divulgar práticas, né, importantes, né, que podem contribuir com a comunidade, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, Luzia. Obrigadão. Pessoal, eu acho que é isso. Olha, deixa eu passar até uma informação aqui, tá? Como a gente gosta de fundamentar o nosso material, né, Ana? Eu sempre procuro uma pesquisa que seja coerente, que seja interessante, que seja bem escrita, né? Para que o pessoal tenha ali, eu vou deixar depois, posso deixar escrito para vocês. Eu utilizei aqui também o material para mim como referência hoje, tá? Que a gente também busca ali, né? Fundamentação de pesquisas, de artigos. Então, uma pesquisa de Patrício Lucena de Oliveira, a pesquisa chama-se A Arte como Elemento Facilitador na Construção da Aprendizagem, da Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Educação do curso de Psicopedagogia de 2014, lá em João Pessoa. Então, fica aí a dica de um artigo para ser lido e contribuiu aqui hoje com a nossa live. E é
isso. A gente vai ter novidades em breve, né, Ana? Sim, isso mesmo. Então, Isso participem mesmo. conosco. Daqui 15 dias vai ter uma novidade legal. Pessoal, vai lá no YouTube, se inscrevam no Instagram, tudo Atena Educacional, Atena Educacional. Estamos aí com um site também agora, né? Isso Quem mesmo, quiser é. conhecer um pouquinho mais da gente também, o site atenaeducacional.com. Não tem o BR, tá? atenaeducacional.com. Aí vai conhecer um pouquinho da gente lá no site também. É Isso isso, aí. pessoal. Vou colocar o artigo sim, Viviane, pode deixar, tá? Eu vou colocar aqui o nome do artigo e o link também de acesso. Mais alguma coisa, Ana? Acho que estamos bem. Alguma dúvida? Eu acho que é isso, né? Gente, muito obrigada, obrigada mesmo. Acho que é super importante, né, Edmara, esse espaço aqui, essa troca, as perguntas que vocês trazem, as contribuições, os depoimentos. E como a Edmara falou, compartilha o vídeo, convida as pessoas para assistir as lives. É isso Deem, aí. deem também, né? Passem para a gente também as impressões de vocês, aquilo que foi legal, aquilo que Sim. talvez tenha faltado, que vocês esperem, né? Que a gente possa abordar nos próximos encontros. Isso é super importante para nós, né, Edmara? Isso. Eu falei, a gente aqui estuda bastante, quer trazer uma coisa legal de conteúdo, mas também queremos os contrapontos, queremos aí outros olhares, né, Ana? Isso Então, mesmo. serão todos bem-vindos e podem aqui colocar nos comentários, podem nos procurar. Nós estamos aqui à disposição, pessoal. Certo, então? Obrigada, Boa noite para obrigada, todo mundo. gente. Uma boa semana e acompanhem porque vai ter novidade, ó, bem legal para quem está acompanhando a gente. Boa noite, gente. Bom descanso. Ótima semana. Boa noite. Um Tchau, abraço, um beijo tchau. grande para todo mundo. Tchau. Beijo, tchau.